Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da primeira fase da OB de 2023. É o último que falta para a gente terminar esse capítulo e ir para o próximo ano. E o nome desse problema aqui é subsequência. Você foi contratado pela Agência Aeroespacial Brasileira, que procura indícios de vida extraterrestre. Um dos telescópios da agência, para o espectro ultravioleta, gera uma sequência de valores inteiros positivos que devem ser analisados continuamente. Dadas duas sequências SA e SB, sua primeira missão é determinar se SB é uma subsequência de SA. Uma subsequência de uma dada sequência S é um conjunto de elementos de S que não necessariamente adjacentes, mas que mantêm a mesma ordem e que aparecem em S. Por exemplo, nesse caso aqui a subsequência é só 2. 1 e 4, 1, 2, 4 e 1, 2, 3 e 4 são subsequências de 1, 2, 3, 4. Mas 4, 3, 3, 4, 1 e 1, 3, 5 não são. A primeira linha contém dois inteiros A e B, o número de elementos das sequências, e a segunda linha contém A inteiros X e os números da sequência SA. A seguir, a entrada B, a entrada contém B inteiros Y e os números da sequência SB. Seu programa deve produzir uma única linha contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula S, se SB é uma subsequência de SA, ou a letra maiúscula N, caso contrário. Então a quantidade de elementos em A vai estar entre 1 e 10 a quinta, B sempre vai ser menor ou igual a A quantidade de elementos, no caso o alcance, para o valor de cada elemento nas duas sequências é menos 1 trilhão e mais 1 trilhão. E aqui a gente tem um exemplo que foi mais claro de ver. Ó. Então, 5 é o tamanho da primeira sequência, 3 é o tamanho da segunda. A primeira sequência é essa aqui, a segunda é essa aqui. E como vocês podem ver, a pegadinha desse exercício é o fato de que não necessariamente essa subsequência aqui, ela tem que aparecer em ordem na sequência original. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 3 aqui, no caso eu tenho 2, o 2 tem. Aí eu tenho 3 depois do 2. 3 depois do 2 tem. 5 depois do 3 tem? Tem, só que tem esse 4 no meio aqui. De alguma forma, eu tenho que conseguir ignorar ele. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou receber o tamanho da sequência 1. Vai ser o tamanho da sequência. E aí o tamanho da subsequência vão ser dois números inteiros na mesma linha, separados por espaço. Aí eu vou receber a sequência em si, que são... Opa, tô no exercício errado. A sequência em si, que são vários números inteiros, na mesma linha, separados por espaço. Como nós estamos resolvendo essa questão em Python, a gente não precisa do tamanho da sequência para receber ela. Então a gente pode só receber. Quantos números tiver, quantos números tem, é isso aí. Aí depois da sequência, a terceira linha é a subsequência. Ou pelo menos deveria ser. Que também são vários números inteiros. Na mesma linha, separados por um espaço. Agora, eu quero saber se todos os valores de subsequência aparecem em ordem em relação a si mesmos, mas não necessariamente
um atrás do outro na própria sequência. E aí, como que a gente faz isso? Bom, pensa comigo aqui, ó. Imagina que essa sequência, na verdade, é uma chamada. Uma lista de chamada, por exemplo. E aí imagina que a subsequência é uma fila que está esperando atendimento. Então tudo que eu chamar aqui é a pessoa que está em primeiro na fila, que está esperando, ouvir o número dela, aí opa, fui atendido, sai da fila, e agora o próximo vai ficar ouvindo a chamada, esperando o número dela. Certo? E aí, se eu ficar seguindo essa lógica, chamei o número 1 aqui. Quem tá primeiro na fila é o 2. Chamei o número 1. Não é o 2, ele fica. Chamei o número 2. Opa, é o 2. Saiu. Chamei o número 3. É o 3 que tá em primeiro na fila agora? Sim. Saiu. Chamei o número 4. É o 4 que tá em primeiro? Não. Chamei o número 5. É o 5 que tá em primeiro? Sim. Aí todo mundo que tava na fila saiu, ou seja, é uma subsequência. Vamos ver se essa lógica também funciona para negação? Nesse caso de exemplo 2 aqui, não é uma subsequência. Então vamos ver, ó. Chamei o número 8. 8 é o primeiro da fila? Sim. Então, 8 saiu, foi atendido já. Chamei 17. 17 é o primeiro? Não. É o 8. 8 fica. Chamei o 8. 8 é o primeiro? Sim. Sai. Chamei o 21. 21 é o primeiro da fila? Sim. Então sai. Agora, primeiro da fila 22. Chamei o 23. 23 é o primeiro da fila? Não, é 22. Então, 22 fica. Não atendi todo mundo que estava na fila. Então, não é uma subsequência. Certo? Vamos ver se a gente consegue usar essa lógica de lista de chamada e uma fila para resolver esse exercício? Então, ó. Para cada número na sequência, que é a lista de chamada, se esse número é o número da primeira pessoa na fila. Quem é a primeira pessoa da fila? Quem tá no índice 0. Nesse caso aqui é o 2, nesse caso aqui é o 8. Então, se o número da chamada que eu tô fazendo agora é o da primeira pessoa da fila, então, essa pessoa foi atendida. Ele vai sair da fila. Como é que eu tiro essa pessoa? Eu posso fazer subsequência.pop pelo índice, que no caso vai ser 0. Então ele vai tirar o primeiro índice, aí o que era o segundo índice agora vai virar o primeiro. Então agora que eu tirei o 2, o 3 vai ser o primeiro da fila. Quando eu tirar o 3, o 5 vai ser o primeiro da fila, e assim por diante. Vale a pena fazer um parênteses aqui sobre a diferença entre pop e remove, que são dois métodos de listas. O ponto pop, que eu estou usando aqui, ele recebe um argumento por índice. Então, esse 0 aqui quer dizer que eu vou tirar o que está no índice 0 da minha fila, que no caso aqui é a subsequência. O remove eu vou tirar por valor. Então eu vou procurar o primeiro índice na minha lista que tem o valor tal que eu passei aqui, e aí eu vou tirar aquele valor.
Às vezes eu quero usar o remove, se eu quero tirar por valor. E nesse caso aqui do exercício eu quero tirar por índice. Eu quero tirar o primeiro elemento, independentemente do valor dele. Então eu vou popar o primeiro índice, independentemente do valor. Certo? Então eu vou seguir nessa lógica aqui, ó. Para cada número da minha chamada, se esse número é o da pessoa que está em primeiro na fila, essa pessoa foi atendida, eu vou tirar ela. Aí no final, como é que eu sei se subsequência é subsequência de sequência ou não? Se eu atendi todo mundo na fila, então é subsequência. Se eu não atendi todo mundo, não é. Se eu atendi todo mundo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tamanho de subsequência agora é 0. Porque eu popei todo mundo. Outra coisa também que é importante aqui, ó. Se eu chegar a popar todo mundo e a minha lista ficar vazia, não existe mais subsequência 0. Não tem mais o primeiro elemento se eu atendi todo mundo. Então, só para não ter erro com isso, vou colocar uma cláusula aqui, ó. Se o tamanho de subsequência. Vou colocar aqui dentro. Foi igual a 0. Vou parar de olhar a chamada. Por quê? Porque se subsequência estiver vazio, não tem primeiro índice. Não tem nenhum índice. Então isso aqui vai dar erro no meu código. Quando eu tentar referenciar o primeiro na próxima iteração. Imaginando que a minha subsequência acabou muito antes da minha sequência acabar. Então isso aqui é só para não ter erro de referência de índice. Aí agora sim, continua aquele raciocínio lá. Se eu atendi todo mundo na minha subsequência, quer dizer que ela está vazia, que o tamanho é 0. Então, para eu saber se eu vou printar S ou N, eu vou printar S se subsequência está vazio. Se não, eu vou printar N, porque não é subsequência. Vamos ver se funciona. Sim. 2, 3, 5 é subsequência de 1, 2, 3, 4, 5. Próximo caso. Não. 8, 8, 21, 22. Não é subsequência de 8, 17, 8, 21 e 23. Isso aqui é até que um exemplo meio ruim, na verdade, porque é muito claro que isso aqui não é subsequência disso aqui por causa que não tem 22 na entrada. Então eu vou testar com um exemplo melhorzinho só pra gente ver aqui a lógica da fila em ação. Então 5 e 4, esses valores não importam, por causa que eu não estou usando eles em nenhum momento. Aí minha sequência é 8, 17, 8, 21, 23. E aí a subsequência que eu vou escolher aqui é 17, 8, 8 e 21. Também não é subsequência. Por quê? Esse primeiro 8 aqui, ele foi descartado enquanto eu estava esperando chegar a vez do 17. Quando chegou o 17 aqui, aí sim eu tirei esse 8. Aí próximo na minha fila são 2 8s. Mas não tem 2 8s aqui. Tem esse aqui que já foi, já. Então eu só vou tirar esse. Aí eu vou ficar esperando o próximo 8 aqui. Não vai vir, porque não tem mais. Aí 21 tem também, mas não é a vez dele, então vai passar reto. E aí o fato de esses números aqui não estarem na ordem correta, referente a esse aqui, vai fazendo uma bola de neve, onde não vai sair ninguém da fila. E por isso que vai dar no nosso código que não é uma subsequência, que é a resposta correta. Correto? Então aparentemente é um exercício difícil, mas quando você pega a lógica correta é bem simples, né? Com esse exercício resolvido, então a gente terminou de vez
a primeira fase da UB 2023. Já fizemos todos os exercícios, então, menos o primeiro, esse aqui, o Contas a Pagar, que ele é um exercício muito simples. Mas tirando ele, quaisquer exercícios que vocês quiserem ver resolvidos da UB de 2023, foi resolvido em aula já em algum momento. Só vocês olharem aí no canal no YouTube. Quaisquer dúvidas sobre esse código ou qualquer outro exercício dessa fase aqui, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.